Seja muito bem-vindo ao primeiro podcast que está sendo gravado agora em 2024 do podcast Educação, uma iniciativa do Núcleo das Escolas Particulares aqui da CIRP. Meu nome é João Aleixo e no episódio de hoje não teremos convidados, né? Eu optei por fazer esse primeiro podcast do ano sozinho, porque eu tenho alguns temas muito importantes que eu gostaria de trabalhar com vocês sobre como fazer de 2024 um ano incrível para o seu filho. E aí, hoje mesmo tive uma pessoa me perguntando: João, como que é gravar um podcast sozinho? Aí eu falei para essa pessoa: vou descobrir hoje. Na verdade, foi uma ideia que eu tive vendo um podcast do Joel J, que é um cara que eu acompanho há um tempo. E ele fez um podcast sozinho agora no começo do ano. E foi um tema muito legal, porque ele conseguiu trabalhar temas da formação dele, da área dele. E eu quis trazer alguns pontos que eu acho cruciais quando você está falando de educação de uma criança. Como que forma um indivíduo tanto na área comportamental quanto na área técnica. Então esse podcast ele vai ser dividido nessas duas etapas. Nós vamos trabalhar alguns comportamentos que são importantes você estimular no seu filho desde cedo, para ele crescer um adulto responsável, um adulto digno, um adulto que gosta de trabalhar, que tem propósito de vida. E depois nós vamos trabalhar alguns conceitos técnicos, teóricos e práticos que você pode proporcionar para que seu filho desenvolva algumas das habilidades que você gostaria que ele tivesse mais facilidade, como por exemplo, uma profissão que você tem o sonho que ele adquira mais para frente, que ele entre numa faculdade. Existem algumas práticas que você pode começar desde cedo a estimular no seu filho. Então vou fazer uma breve introdução aqui do meu currículo para você pensar, olhar para mim e falar assim: nossa, da onde o João tá tirando esse monte de coisa? Será que ele sabe do que ele tá falando? Então vamos lá, eu comecei como game designer na Universidade Anhembi Morumbi, trabalhei ali com desenvolvimento de jogos, gosto muito dessa área de programação, essa parte mais analítica. Também fiz pós-graduação pela PUC do Rio Grande do Sul na área de vendas e negociação de alta performance e agora estou pós-graduando na área de psicologia e desenvolvimento da aprendizagem de uma pessoa, focado ali no desenvolvimento infantil. Então esse é um pouquinho do meu histórico acadêmico. Profissionalmente falando, já fui analista de marketing, auxiliar de marketing, estou à frente da The Future School, fundador da The Future School, uma escola de tecnologia, robótica, programação, inglês para criança e adolescente há 6 anos. Então, ao longo dessa trajetória, já atendi várias crianças, na verdade mais de 2.500 crianças passaram e passam todos os dias pela The Future School. Então, com esse background, eu acredito que a gente pode começar no conteúdo técnico, que é falando sobre comportamentos. Quais comportamentos você deve estimular no seu filho desde cedo? Então, para a gente começar, a primeira coisa comportamental, a habilidade mais importante, na minha opinião, que você devia ensinar para o seu filho é aprender a encerrar ciclos. Nós estamos começando um ano, 2024, e muito fala-se sobre iniciar novos ciclos, novas oportunidades, mas pouquíssimo é falado sobre aprender a fechar ciclos. Né? Se a gente olha para a nossa vida, nós gostamos muito mais de começar coisas do que de concluir coisas, né? Aquela energia, aquele tesão de você começar um projeto novo, de você iniciar uma empresa, ele ao longo do tempo vai se perdendo e muitas das vezes nós desistimos no meio do caminho. Então, pouco se fala sobre essa questão de terminar aquilo que começa. E eu trago justamente esse tema porque é um tema um tanto quanto polêmico, pouco falado, sobre você ensinar práticas, pequenos detalhes do seu dia a dia que você pode estimular o seu filho a trabalhar essa questão de concluir aquilo que começa. E logo quando a gente fala sobre encerrar ciclos, não significa que nós estamos fechando portas. Na verdade, é muito pelo contrário. Quando você trabalha essa questão de concluir coisas que estão mal resolvidas lá atrás, você justamente abre novas possibilidades em cima daquele mesmo relacionamento. Vou trazer alguns exemplos para você de adultos, quando o adulto não sabe encerrar um ciclo, quais tipos de comportamento que ele tem ao longo da vida e por que que isso é prejudicial tanto na carreira quanto na vida pessoal dessa pessoa. Bom, vamos lá. Você já deve ter brigado com alguém, né, na sua rotina, ou alguém ter brigado com você, e essa situação ficou por isso mesmo.
né? Ninguém mais se falou, ninguém mais conversou, ninguém quis ir atrás para resolver o assunto. E essa relação, que muitas das vezes era uma relação legal, uma relação de amizade, de confiança, de cumplicidade, ela foi se distanciando porque nenhuma das duas partes teve a iniciativa de conversar e colocar um ponto final naquele conflito que aconteceu. Né? Ao mesmo tempo que às vezes você conseguiu uma proposta de trabalho melhor num outro emprego, só que você teve que abandonar o seu emprego atual, largando vários projetos na mão, né? Aquela empresa que você estava na mão, para começar um outro projeto. E provavelmente você saiu de portas fechadas daquela empresa onde você estava, porque você justamente largou aquela galera na mão. E essas pequenas atitudes que nós vamos tendo no nosso dia a dia, de deixar as coisas mal resolvidas, as coisas abertas, são relações que vão ficando ali mal resolvidas e relações abertas que vão impossibilitando que a gente construa uma carreira de sucesso, bons relacionamentos e outras coisas, habilidades e outros negócios, outros projetos mais interessantes. Então, a primeira coisa que eu recomendo você ensinar ao seu filho desde cedo é justamente isso: aprender a encerrar ciclos. E pequenas coisas práticas que você pode ensinar no dia a dia dessa criança são coisas como estimular o seu filho a concluir um curso até o final. Receber o seu certificado, mesmo que às vezes no meio do caminho ele esteja um pouquinho desmotivado ou esteja com dificuldades naquele curso, não, em hipótese alguma, deixe seu filho com aquele loop aberto em relação àquele conteúdo. Então é muito comum a gente ver as coisas acontecendo, a criança começa a faltar, começa a perder a assiduidade no curso, e aí com o tempo ela vai deixando de frequentar o curso e para de ir, simplesmente abandona aquilo no meio do caminho. Isso acontece com adulto na faculdade, né, adolescente ali num curso, numa empresa, num projeto, num freelance, coisas desse tipo, e isso vem da infância. Né, essa incapacidade de dar um ponto final naquele ciclo, mesmo que você tenha identificado que talvez não seja aquela área que você goste mais. Então, tudo bem você querer experimentar um curso de teatro, um curso de natação, uma aula de inglês, de espanhol, de robótica, de qualquer coisa. Mas é muito importante a criança entender que tudo é feito de ciclos. E esse ciclo que ela abriu ali no começo do ano ou no meio do ano, ele precisa ser fechado de forma adequada. Como? Encerrando um contrato, encerrando um ano letivo, com alguma cerimônia, algum certificado, algum benefício, alguma comemoração de que a criança chegou ao final daquele ciclo e está pronta para começar outro ciclo. Então, essa é uma grande habilidade que você pode ensinar para o seu filho desde cedo, para que ele não tenha grande dificuldade de se relacionar lá na frente. Então, quando a gente está falando de até relacionamentos amorosos, né, um casal que não se conversa, que vai deixando várias situaçõezinhas para trás, né? Deixa, eu vou relevar isso não está me incomodando. Aí essas situaçõezinhas mal resolvidas, elas vão se acumulando, até que gera ali numa grande discussão ou até mesmo numa traição, coisas desse tipo. São coisas que foram mal resolvidas lá atrás. Então essa habilidade do seu filho concluir o que ele começou, ela também reverbera nas relações pessoais, tanto com outras pessoas, no sentido profissional, quanto também no sentido amoroso e familiar. Tá bom? E você tem que estimular, porque encerrar ciclo não é uma coisa gostosa, não é uma coisa fácil. É difícil. E é por isso que a maioria das pessoas fogem desses encerramentos de ciclo. É muito mais fácil eu não puxar uma conversa com alguém do que eu ir lá e botar minha cara a tapa e a gente discutir por horas um assunto até que esse assunto seja resolvido. É muito mais fácil eu colocar o meu orgulho de frente e falar assim, não, eu não estava errado, então não sou eu que tenho que pedir desculpa, não sou eu que tenho que ir lá conversar e resolver. E aí essa situação fica em aberto para sempre, muitas das vezes para sempre. Então essa capacidade de você ter conversas difíceis também é uma habilidade que você adquire quando você está disposto a encerrar ciclos. Você ter aquela conversa de término de namoro, ao invés de terminar pelo WhatsApp, que hoje em dia está cada vez mais comum, você terminar um relacionamento por WhatsApp.
Você ter aquela conversa difícil no trabalho, falar, olha, eu estou saindo do trabalho por conta disso, deixar os pingos nos is, né? Uma relação com a sua empresa, você saber que você fez o que poderia ser feito, encerrou todos os ciclos da forma correta, então você conversou com toda a sua equipe, você encerrou com todos os seus clientes, você não largou ninguém na mão. Então, essa habilidade é uma das habilidades que mais vai abrir oportunidades de carreira para o seu filho, e não só falando de uma forma interesseira, né, no sentido de pensando na carreira, no negócio do seu filho, mas como pessoa também. Os relacionamentos deles vão ser muito mais saudáveis e muito mais admiráveis, né, e muito mais verdadeiros também. Então, é a primeira habilidade comportamental que eu recomendo que você ensine seu filho desde cedo. Vamos lá. Segundo comportamento que é muito importante você ensinar desde cedo, e muitas das coisas que eu vou falar aqui não tem segredo nenhum, são valores que foram ensinados muitas das vezes pelos nossos pais, e que o nosso papel é simplesmente continuar perpetuando esses valores para que a sociedade seja uma sociedade mais correta, mais íntegra, né? E esse segundo comportamento, ele nada mais é do que honrar a sua palavra no sentido literal para a criança. A criança, ela não consegue, né, principalmente os mais novinhos, não tem muita habilidade de distinguir aquilo que é sarcasmo ou aquilo que às vezes a gente fala numa brincadeira. Para a criança, muitas das vezes ela vai traduzir aquilo no contexto literal. Então, quando você fala alguma coisa e a criança vê você fazendo outra coisa, existe uma incongruência que a criança não consegue entender. Então, por mais que você fale para o seu filho, olha só, você tem que estudar, só que o seu filho nunca viu você estudando, nunca viu você pegando num livro, fazendo uma atividade, fica incongruente na cabeça da criança. E aí é muito difícil você convencer somente com palavras. A criança, ela é muito literal, então se ela não consegue enxergar outras pessoas fazendo, outras pessoas de referência para ela fazendo aquilo que ela deveria fazer, é muito difícil ela tomar a iniciativa de fazer. E essa questão de honrar a palavra, ela também vem no sentido de você cumprir o que você falou para a criança. Por quê? Isso tem relação direta com a sua relação de autoridade, de respeito que a criança tem com você. Porque se você falar algo e não cumpre, aquele famoso assim, na volta a gente compra o brinquedo, não sei se isso já aconteceu com você. Provavelmente deve ter acontecido. É muito comum a gente falar, filho, na volta a gente compra. Porque a gente está contando que a criança vai esquecer daquilo que a gente prometeu para ela. A criança, ela tem um senso de tempo muito pequeno, né? Ela tem uma memória mais curta ali, principalmente os menores. Então é muito possível que a criança vai esquecer daquilo que você acabou de prometer para ela. Então a gente conta com isso, né? Da maioria das vezes a gente quer mesmo que o filho esqueça e que a vida siga. Até porque a criança quer tudo. Então fica difícil dar tudo para a criança. Então, mas quando você fala assim, na volta a gente compra, e você não compra, você não volta também, né, naquele estabelecimento, para a criança é muito ruim. Porque você está prometendo algo para aquela criança e não está cumprindo. Então isso vai gerando um desconforto, uma incongruência ali para a criança. E isso é muito ruim porque conforme ela vai ficando mais velha, né, adolescente, pré-adolescente, ela começa a identificar essas incongruências no seu comportamento, e é onde começam os enfrentamentos, né? Aquele pré-adolescente ou aquele adolescente que começa a te questionar muito, te botar contra a parede, falar, você prometeu e não cumpriu, ou até quando você promete algo para outra pessoa e não cumpre e o teu filho te cobra, é porque ele está identificando essas incongruências e não está satisfeito com o que está acontecendo. Então é muito importante essa questão de honrar a palavra. E honrar a palavra não só quando aquilo é benéfico para você. Muitas das vezes a gente promete coisas que é difícil para a gente cumprir, né? São coisas que às vezes a gente tem que botar a mão no bolso para cumprir. Só que quando a gente se sacrifica para honrar o que foi dito ou que foi prometido, nosso nível de respeito com o filho, ele fica muito mais elevado. Esse respeito, ele começa a virar admiração e não aquele respeito por medo. Por isso que essa questão de honrar a palavra é muito importante desde cedo, que você tenha ali
pequenos momentos em que o seu filho identifica isso partindo de você e que ele também não aceite incongruência de outras pessoas. Então, à medida que ele enxerga esse comportamento congruente em você, que é o exemplo para ele, ele começa a não aceitar isso em outros ambientes. Então, quando ele promete algo para outra pessoa, ou quando outra pessoa promete algo para ele e não cumpre, ele começa a exigir um cumprimento das outras pessoas. E isso é uma habilidade muito legal. Afinal de contas, hoje em dia tá difícil de confiar em todo mundo, né? Tá difícil de confiar na palavra de alguém. A gente basicamente tem que assinar milhões de documentos para garantir que a pessoa vai cumprir aquilo que ela prometeu, e mesmo assim, muitas pessoas não cumprem nem o que assinaram. Né? Então, a questão da palavra ela é muito importante por conta disso. Ela é um comportamento que vai reverberar também nas relações dessa criança e, consequentemente, as relações dela vão ser muito mais saudáveis e íntegras ao decorrer da vida. Outra habilidade, outro comportamento que é muito importante e que também hoje em dia parece estar sendo muito negligenciado é a questão de você aprender a dar o nome certo para as coisas. A gente está vindo de uma geração em que tá muito difícil de se comunicar com essa galera, porque você não consegue falar diretamente aquilo que está acontecendo. Você muitas das vezes tem que maquiar ou até usar eufemismos para situações que são muito práticas de serem descritas. Então essa dificuldade de explicar para a criança o que realmente está acontecendo é algo que ela vai levar para frente. Então se algo você prometeu algo para o seu filho, para sua filha, e aquilo precisou ser mudado porque, por exemplo, você teve um problema financeiro, né? Alguém perdeu o emprego ou teve alguém que ficou doente e você precisou usar esse dinheiro, que era o dinheiro da viagem da sua filha ou a festa de aniversário do seu filho, você precisou usar esse dinheiro para outra coisa de emergência. É muito importante que a criança entenda exatamente o que aconteceu. Então não dê outro nome para aquilo que aconteceu. Não tente mascarar falando, a gente teve um probleminha. Não. Descreva exatamente o que aconteceu para que a criança possa entender e dar o nome certo para as coisas. Então não foi um probleminha, foi alguém da sua família que se acidentou, alguém que ficou doente, alguém que precisou de um tratamento, seu pai que perdeu o emprego. Então a criança ela precisa, lógico que você não tem que envolver muita carga emocional na criança naquele momento, mas ela precisa entender exatamente o que aconteceu para que ela possa assimilar que aquilo não é uma desculpa. Então você dar o nome certo para as coisas é importante. Vou pegar outros exemplos aqui. Quando a gente fala assim, eu tenho personalidade forte, ou uma criança que está claramente destruindo a experiência de brincar de outras crianças, porque provavelmente ela tem algum problema ali comportamental que precisa ser trabalhado, e a mãe dessa criança vira e fala, o meu filho tem personalidade forte. Não, na verdade não. Na verdade a criança está sendo... não está tendo um comportamento adequado para aquela situação. Ela está atrapalhando outras crianças, ela está invadindo o espaço de outras crianças. Não tem nada a ver com personalidade forte. Ou até mesmo quando a gente olha no espelho e fala, vamos supor que nós estejamos 30 quilos acima do peso. E a gente olha para o espelho e fala, eu estou meio cheinho. Não tem nada de errado você virar e falar, eu estou gordo, eu estou sobrepeso, eu estou obeso, estou na classificação de obeso. Por quê? A partir da identificação do nome certo para as coisas é que a gente consegue trabalhar as soluções que a gente vai dar para aquele problema. Então, se você olha e fala, eu estou cheinho, você não está dando o peso necessário para resolver aquele problema de 30, 35, 40 quilos acima do peso. A partir do momento que você olha e fala, estou gordo, estou com meus exames alterados, estou precisando fazer um reajuste na minha vida, aí sim você deu o peso necessário e você vai tomar as atitudes necessárias para resolver aquele problema. Então, aprender a dar o nome certo para as coisas é o primeiro passo para que a gente possa resolver o problema da forma certa. Se o seu filho, você observa que ele tem alguma questão comportamental, de foco, que possa remeter ali o transtorno de déficit de hiperatividade, é importante você fazer um acompanhamento com um profissional para identificar se realmente o seu filho tem ou não uma questão relacionada ao transtorno. E não mascarar isso, fingir que não está acontecendo ou fingir que nada aconteceu. É importante dar o nome certo aos bois, né? A gente já tem essa expressão bem antiga e bem sábia dos nossos avós.
E a gente só precisa perpetuar isso e parar de distorcer as coisas para parecer mais agradável ou menos ruim, né? A gente tem que dar o nome certo e lidar com aquilo que a gente tem e resolver criar soluções a partir da gravidade daquilo que nós temos. Então essa habilidade também é muito importante para que você possa colocar e estabelecer limites na sua relação com seu filho e que para ele possa também conseguir fazer isso conforme ele for crescendo e tendo relações mais maduras e profissionais também. E aí a gente vem partindo de tudo isso que nós conversamos até agora sobre comportamento, nós vamos para o último tópico dessa questão comportamental de uma criança, de um adolescente, que é a relação de construir e experimentar. Atualmente, na nova geração, nós estamos passando por algo que chamamos de transmutação epocal. Na verdade, é só um nome difícil para traduzir que está tendo um conflito não só de gerações, mas um conflito de épocas. Um conflito onde um conjunto de gerações acreditava e vivia de um jeito e o nascimento de uma outra geração que funciona de um jeito completamente diferente. E essa transmutação de épocas, essa transformação de épocas, é onde geram muitos dos conflitos que a gente está vivenciando hoje, nas famílias, nas escolas, no trabalho, né? Na verdade, no trabalho nós temos praticamente 4, 5 gerações trabalhando juntas. Por isso que tá essa loucura, né? Os jovens querendo qualidade de vida e os mais velhos querendo trabalho, porque a gente precisa construir coisas, comprar casa, comprar carro, fazer viagens, e os jovens, na verdade, eles querem ali o home office, coisas desse tipo. Então é por isso que está tendo tanto conflito. Nós estamos ali saindo de uma geração que constrói coisas para uma geração que quer experimentar coisas. E qual que está certo, qual que está errado? Na verdade, nenhum dos dois está certo e nenhum dos dois está completamente errado. Quando a gente fala de construção, as gerações anteriores, e eu incluo a minha nisso, era uma geração que estava muito focada em garantir a qualidade de vida, em encontrar o seu propósito no trabalho. Então, por isso que grande parte do discurso ali com os jovens, com o pessoal do ensino médio, depois quando você vai construindo uma carreira, é sobre trabalho, é sobre qual que é o seu propósito no trabalho, o que você quer ser da vida, qual a profissão que você quer ter. Então toda a relação de propósito, ela está construída em volta do conceito de trabalho. Até tem aquele ditado, né? O trabalho dignifica o homem. Isso vem de uma geração, de uma época que está concluindo, que está se encerrando, e aí a gente vai iniciar uma outra época, que é essa época da experimentação, dos jovens que querem qualidade de vida. Eles querem sim trabalhar, mas eles querem também não ter que pegar 3 horas de trânsito por dia. Eles também querem poder viajar e curtir um feriado prolongado. Eles não querem virar noites no escritório para entregar um projeto. E qual que é o problema dessa questão? O problema é que todo o nosso modelo educacional, tudo foi desenvolvido para o conceito de construção. Então, quando a gente fala de educação, educar, aprender é uma construção. Você não consegue aprender uma coisa do dia para a noite. E, ao mesmo tempo, os jovens não têm essa paciência para entender o processo. Isso provavelmente está acontecendo com você na sua casa, em algum âmbito com o seu filho. Né? Ele entrou num esporte e provavelmente ele não está se dando bem. Ou na escola, ele não tem muita tolerância à frustração. Por quê? Porque cada vez mais as experiências para os jovens está cada vez mais barata, o que significa que o nível de frustração, nível de tolerância à frustração está bem mais baixo. Então, antigamente, vou pegar o exemplo dos games. Quando meu pai comprava um jogo para mim, significava uma grande parte do salário dele. Então eu tinha que destrinchar aquele jogo, tinha que jogar, morri, começa de novo, terminei o jogo, joga de novo, tem que jogar 20 vezes o mesmo jogo até cansar para depois poder comprar outro jogo. A nova geração já não é mais assim, né? Ele tá ali jogando um jogo no celular aqui, dentro do jogo que ele tá jogando tem um anúncio para outro jogo. Aí ele clica, vai para outro jogo, e quando aquele outro jogo fica difícil, ele tem a opção de comprar um itemzinho que vai deixar a vida dele mais fácil. Então, assim, as relações elas estão cada vez mais superficiais por conta disso. Não tem mais aquela resiliência, aquele negócio de tentar até conseguir. Por conta dessa transformação de épocas.
O que eu recomendo para você desde cedo? Né? Fiz toda essa construção sobre gerações e tudo mais com o objetivo. Com o objetivo de te ajudar a fazer com que seu filho seja exposto à questão da resiliência. Como? Ninguém aprende a tocar um instrumento em uma semana de aula, em 6 meses de aula. Ninguém aprende um novo idioma em 6 meses, 1 ano de aula. Ninguém aprende a programar em 6 meses, 1 ano de aula. Então você precisa colocar o seu filho em coisas que demandam tempo, esforço, dedicação e paciência. E também um processo de tentativa e erro. Por exemplo, um esporte que ele não é muito bom, você colocar ele para que ele possa se desenvolver e expor o seu filho a algumas situações de frustração, só que não deixar ele desistir no meio. Lembra que, voltando lá no primeiro ponto sobre encerrar ciclos, não deixe o seu filho desistir no meio das coisas. Não faça isso, porque isso vai desencadear um monte de coisa que a gente já conversou sobre nesse episódio. Então a minha dica é: coloque seu filho em ambientes que o desafiem, estimule ele a ir até o final daqueles desafios, mesmo que ele identifique que ele não quer aquilo para a vida dele. Então, pai, eu não sou do esporte, não gosto de esporte, não me dou bem com futebol, não me dou bem com basquete, com natação, com nada disso. Tudo bem, só que você começou esse ano, você vai terminar o ano, depois a gente vai procurar outra coisa para você. Por quê? Peguei até aqui alguns exemplos, né? Quantos anos alguém demora para aprender um novo idioma? Muitas das vezes tem gente que mora em outro país e ele vai demorar ali 3, 4, 5 anos para poder se comunicar de um jeito satisfatório. Quanto tempo demora para emagrecer 20, 30 quilos? Bastante. E quando você tenta buscar atalhos, né, algum remédio, alguma coisa, provavelmente você vai voltar para o peso que você estava antes. Então é importante o seu filho entender desde o início que grandes coisas levam tempo, e esse tempo ele não é só o tempo em si. Ele tem em relação com o esforço que você aplica e com a dedicação que você tem também naquela tarefa que você está fazendo. Então, quando a gente fala dessa transformação de épocas, nós vamos ainda vivenciar conflitos muito grandes quando a nova geração, a nova época, assumir cargos de liderança, que é o que já vem acontecendo. Só que, ao mesmo tempo, se o seu filho cresce com essas habilidades aqui, que eu já conversei com você comportamentalmente falando, e desenvolve essa questão da paciência e da resiliência, porque você estimulou isso desde cedo para ele, o nível de concorrência dele vai ser muito mais baixo. Por quê? É só a gente olhar para as iniciativas. Hoje em dia a gente tem muita gente começando as coisas e pouca gente ficando 5, 10, 15, 20 anos num negócio, num projeto, num emprego, ou tentando, ou mudando o estilo de vida, né? A gente está loucamente em busca aí da dieta milagrosa de 3 semanas antes do carnaval, só que a gente não quer mudar o nosso estilo de vida. Então, quanto antes o seu filho entender que não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona, mais fácil vai ser para ele lidar com frustrações, construir projetos e se destacar no mercado de trabalho. Por quê? Porque cada vez menos a concorrência dele vai conseguir se destacar. A maioria das crianças e dos adolescentes, eles crescem sem esse suporte comportamental na base familiar. E aí isso acontece que eles crescem aí, né, enfrentando os pais, pulando de emprego em emprego, relacionamentos todos abertos, todos destruídos. Às vezes tem pessoas relacionando com 3, 4 ao mesmo tempo, porque não conseguem encerrar os ciclos. Então a concorrência é muito menor caso o seu filho desenvolva essas habilidades. E aí, já engatando para um contexto técnico, eu já quero entrar em um outro assunto, que são coisas práticas que você pode trabalhar com o seu filho para que essas outras habilidades comportamentais venham também com o tempo. E eu gosto muito de trazer um tema que eu utilizo muito no meu dia a dia, é um tema que eu já pesquiso há um tempo, e que recentemente eu trouxe mais a fundo para a minha escola, a The Future School, que é a questão da teoria das inteligências múltiplas e como que você pode utilizar esse conhecimento para ajudar o seu filho na parte técnica. O que é essa teoria? Na verdade, ela não é muito nova, ela é ali da década de 80
foi desenvolvida por um pesquisador que chama Howard Gardner. Ele está vivo ainda, lá da Universidade de Harvard. Ele, na época que ele desenvolveu, que ele lançou essa teoria das inteligências múltiplas, ele não estava muito satisfeito com a forma como as pessoas eram avaliadas. Então, assim, como que funciona a escola hoje em dia? Basicamente é ali uma prova, e se você não for bem na prova, significa que você é burro, praticamente isso. Ele não estava muito satisfeito com esse modelo, né, o modelo ali do QI, né, quanto de QI você tem, né, o seu coeficiente intelectual. E ele não entendia também como que pessoas que iam mal na escola também tinham sucesso em outras áreas da vida. Então, uma pessoa que não concluiu, não sei se você conhece, pessoas que não concluíram o ensino médio, mas que foram bons empresários, foram artistas, foram músicos, foram cantores, coisas desse tipo. E ele estava observando esse movimento. A partir dessa observação, ele liderou um grupo de pesquisadores, cientistas ali, para tentar identificar se existiam outras formas, outras habilidades que poderiam ser gerenciadas ali, analisadas na formação de um ser humano. E ele chegou em 9 tipos de inteligência, que são as inteligências múltiplas, sendo que na maioria das escolas a gente só exercita uma delas, que é a inteligência lógico-matemática. Bom, eu vou passar por cada uma dessas 9 inteligências, trouxe aqui a minha cola para trazer exemplos e profissões que aproveitam mais essas inteligências e coisas que você pode trazer para o seu filho para estimular essas habilidades nele também. E eu queria começar com a que eu mais gosto, que é a lógico-matemática, que é a primeira das inteligências ali que eu tenho aqui na minha lista, que nada mais é do que a habilidade que uma pessoa tem de resolver problemas, de achar soluções criativas para um problema, de entender a relação causa e efeito. Então, por exemplo, isso aconteceu por conta disso. Então, eu tive dor no joelho porque eu fiz uma corrida e estou com sobrepeso. Uma pessoa que é muito lógica, ela consegue ter essa clareza da relação causa e efeito. Então, o que trabalha essa questão do raciocínio lógico, da inteligência lógica emocional? Normalmente são profissões mais preto no branco. Ali o programador, o engenheiro, né? O engenheiro não tem relativismo na profissão dele. Eu não sei, dependendo do meu humor eu vou colocar tanto de concreto nessa obra. Não existe isso, né? Isso é um raciocínio muito lógico. Para sustentar esse peso eu preciso ter essa estrutura. Então o engenheiro utiliza muito essa questão do raciocínio lógico. Programadores, cientistas também, né? Que eles trabalham ali com probabilidade. Então essa questão da inteligência lógica emocional, ela é muito presente nos dias de hoje, muito cobrada. Tanto que nem vou ficar me estendendo muito nela, porque ela é uma habilidade que já é muito cobrada das crianças hoje em dia. Já partindo para o segundo tipo de inteligência que eu trouxe aqui, a gente tem inteligência linguística. A inteligência linguística, ela nada mais é do que a sua capacidade de utilizar as palavras e de se comunicar. Então, não só se comunicar falando, mas também escrevendo ou com gestos ou corporalmente falando. Normalmente, as profissões que utilizam mais esse tipo de habilidades, eu trouxe aqui algumas delas, que são, por exemplo, oradores, né, palestrantes utilizam muito a inteligência linguística, político, também tem os escritores, roteiristas, pessoas que falam em público, são pessoas que precisam ter essa habilidade linguística para poder convencer outras pessoas. Então, a habilidade linguística está diretamente relacionada com o poder de persuasão com outra pessoa. Advogados usam muito a questão linguística, né? O advogado ele pega muito ali o que está escrito, o sentido da palavra, a etimologia, né? A origem da palavra para tentar justificar algo. Então, normalmente são pessoas ali voltadas para essas áreas que precisam desenvolver a inteligência linguística. Depois aqui a gente vai para a inteligência naturalista, que são aquelas pessoas que têm maior contato com a natureza. Então, normalmente são pessoas que têm ali contato maior com os animais, né? Veterinários normalmente são bem apegados a esse tipo de inteligência, porque ele tem ali uma sensibilidade com os animais. Biólogos também, ativistas, normalmente se relacionam ali mais com a natureza. Então são pessoas que têm essa capacidade de conexão maior com as questões naturais.
Depois disso, nós temos a inteligência interpessoal, que nada mais é do que a sua habilidade de lidar com outras pessoas, né, seu relacionamento com outras pessoas. E sendo bem sincero, a inteligência interpessoal ela é necessária para todas as profissões. Se você é um cara muito bom tecnicamente, um programador fera, só que você não sabe se relacionar com outras pessoas, dificilmente você vai ter ali sucesso na sua área profissional. Mas existem algumas profissões que utilizam mais essa questão interpessoal e eu trouxe alguma delas aqui para você. Artistas, né? Artista precisa ter aquele jogo de cintura para lidar com outras pessoas, lidar com a equipe de trabalho dele. Político precisa muito ter relação interpessoal, ter uma área de atuação grande, uma área de influência grande, as pessoas precisam gostar dele, ele tem que ter carisma, ele tem que saber seduzir as pessoas. Também promoters, influenciadores digitais, eles têm que ter essa relação com o outro muito mais aflorada, porque é uma habilidade que está ali no dia a dia daquela profissão. Então, ao mesmo tempo que a inteligência interpessoal ela olha para fora, a relação de fora, a gente tem a inteligência intrapessoal, que são pessoas que olham para dentro. São aquelas pessoas que têm a inteligência emocional mais aflorada, pessoas que têm uma capacidade, uma autoestima mais forte, uma capacidade de se criticar, entender os seus pontos fortes, pontos fracos. Quando errou, a pessoa não ter problema em assumir que errou. Então são pessoas que têm esse entendimento mais aflorado sobre si, sobre o seu funcionamento. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou péssimo no esporte em grupo, eu sou horrível, eu sou muito competitivo. Então quando eu estou entrando numa competição de um esporte em grupo, eu já aviso a galera que eu funciono daquele jeito, para eles não levarem pro pessoal, para eles não ficarem tristes, ou coisa do tipo, se eu soltar algum comentário ali na competição. Então, é muito importante você conhecer a si mesmo para poder se relacionar com os outros. E aí, normalmente, profissões que trabalham muito essa questão intrapessoal são profissões relacionadas à psicologia, pedagogia também, psiquiatria, né, que são profissionais ali que têm que ajudar o outro ser humano a se entender, né, e saber respeitar os seus limites, os seus pontos fortes, saber aflorar o ponto forte e deixar o limite ali quietinho, sem trabalhar muito aquela questão que te atrapalha. Então, psicólogos, psiquiatras, pedagogos são normalmente profissões que utilizam muito da habilidade intrapessoal. Depois disso, a gente tem as habilidades, a inteligência espacial, que é aquela habilidade de saber se localizar. É uma pessoa que tem um senso de localização muito aflorado, né? Uma pessoa que grava o caminho de primeira, né? Meu pai é assim, meu pai é muito bom de gravar caminho. Eu preciso ir no lugar 20 vezes para poder começar a fazer metade do caminho certo. E se você mudar ali, se tiver alguma rua interditada no meio, eu já perdi totalmente o rumo para onde eu tô indo. Também aquelas pessoas que perdem o carro no estacionamento toda hora, são pessoas que precisam desenvolver a habilidade de inteligência espacial, que é você ter noção ali do ambiente onde você está, de você ter noção de localização. São pessoas muito boas que precisam desenvolver na questão da arquitetura, né, profissões da área da arquitetura, engenharia civil, anotei mais algum aqui, designer de interiores. São pessoas que olham para o espaço e têm uma inteligência em relação àquilo, consegue transformar completamente aquele espaço, coisa que uma pessoa que não tem essa habilidade não conseguiria fazer dentro daquele espaço que está disponível. Sabe aquela pessoa que entra no ambiente e fala assim, aqui cabem 300 pessoas e dá certinho o número de pessoas naquele ambiente? Ou uma pessoa que foi para um evento, tá vendo uma multidão ali e fala, aqui tem 200 pessoas e realmente tinham 200 pessoas naquele evento? Bom, essas são pessoas que têm uma habilidade espacial, de inteligência espacial mais aflorada, certo? Depois disso, a gente tem a inteligência corporal sinestésica, que são pessoas que têm controle sobre o seu corpo, sobre os seus limites. Então, sabe quando você vai na academia e você coloca muito peso e acaba se machucando e fica o resto da semana sem ir para academia? Bom, se isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Provavelmente o seu nível de inteligência corporal está baixo, porque quem tem esse tipo de inteligência mais aflorada, ele sabe os seus limites, os limites do seu corpo.
e a partir disso ele consegue estabelecer até onde ele vai naquela atividade que ele está exercendo. Pessoas que têm habilidade corporal também bem desenvolvidas são aquelas pessoas que precisam fazer procedimentos com muita precisão, né? Então, por exemplo, um cirurgião que precisa ali fazer uma cirurgia, ele não pode errar o órgão que ele está tratando, né? O local que ele está tratando, ele precisa ter firmeza nas mãos dele para poder fazer a cirurgia. Então, cientistas também precisam ter essa consciência corporal. Então, a consciência corporal, ela funciona tanto para motor fino, que são aquelas habilidades, aqueles comportamentos que você tem que fazer que exigem muita precisão, quanto motor grosso, que são habilidades que expandem o seu corpo, né? Atletas que precisam correr muito, saltar, escalar, então são habilidades que exigem muita amplitude do seu movimento. Então, quando a gente fala de inteligência corporal, elas são esses dois âmbitos. Flexibilidade do corpo também conta, né? O pessoal ali que pratica yoga, que tem mais flexibilidade, né? Ele tem um nível de consciência corporal maior. Então, dançarinos também entram nessa questão da consciência corporal, porque tem muito dançarino ali que parece que tá flutuando, né? Quando tá dançando, é porque o cara desenvolveu tanto conhecimento com o próprio corpo, com os limites do corpo, que ele sabe, virou natural para ele. Não precisa fazer nenhum esforço para conseguir aquele resultado que ele está querendo. Depois, já indo para o final, a gente tem a inteligência musical, que é a sua capacidade de identificar ritmo, identificar padrão. Então, quem tem uma inteligência musical forte, ele consegue entender o padrão, não só na música, mas também em outras coisas que acontecem ao redor dele, no dia a dia dele. Então, uma pessoa que age sempre do mesmo jeito quando está nervosa, uma pessoa que tem inteligência musical, ela consegue identificar esse padrão no outro. Também, lógico, né, são pessoas que têm o dom e o talento ali para música. Pessoas que já cantam bem naturalmente, que aprendem um instrumento muito rápido, são pessoas que têm a inteligência musical mais aflorada. E por último, essa última inteligência foi uma inteligência que apareceu depois de um tempo das pesquisas do Howard Gardner. Era uma inteligência que ele não tinha identificado e que, à medida que a pesquisa foi evoluindo, ele chegou à conclusão dessa inteligência, que é a inteligência existencial, que é aquela inteligência que meio que transcende o motivo, que você descobre qual é o seu propósito de vida, descobre o motivo pelo qual você existe, está muito relacionado ali com a sua missão. Então, normalmente, não é regra, mas normalmente está associada ali com líderes religiosos, né? Uma pessoa que abdica da vida por uma causa, né? Pessoas que trabalham em ONGs. Então, são pessoas que têm um entendimento da vida para além da matéria. Então, normalmente são pessoas mais conectadas espiritualmente, mas não tem a ver diretamente com religião. Mas pode ter. Não necessariamente tem relação com religião, mas pode ter. É mais provável que tenha. Então, são pessoas evoluídas espiritualmente, né? São pessoas que têm um contato ali divino mais aflorado. E esse tipo de inteligência ele identificou em monges, líderes religiosos, e é um tipo de inteligência que a pessoa ela também pode desenvolver ao longo da sua estada aqui no planeta Terra. Bom, esses são os 9 tipos de inteligência que o Howard Gardner descobriu na pesquisa dele e que vem implementando e desenvolvendo ainda mais. E eu trouxe aqui como que você exercita, né, trazendo para o contexto real do dia a dia do seu filho, como que você exercita essas habilidades nele de acordo com o dom e o talento que ele apresenta também, né? Então não adianta, por exemplo, uma pessoa que tem muito bloqueio com a inteligência corporal, sinestésica, você forçar demais para que ela desenvolva aquilo. Então é importante você identificar ali onde o seu filho se dá melhor e estimular ele para que ele possa ter um desenvolvimento natural nas áreas que são dom e talento dele. Falando de inteligência lógico-matemática, que é aquela primeira lá. Cursos de programação, curso de robótica, tecnologia, ajudam muito o aluno que precisa, a criança que precisa se desenvolver nessa área, tá? Exercício de raciocínio lógico, quebra-cabeça, aqueles puzzles, joguinhos, jogos digitais também, são coisas, habilidades, são tarefas que desenvolvem a inteligência lógico-matemática. Então, se o seu filho
tá indo mal na escola nessas áreas, você não precisa abandonar isso e falar, tudo bem, existem outras 8 habilidades para ele desenvolver. Não, é importante você ajudar ele a resolver esse problema. Por quê? Porque senão, se ele se sentir burro na escola, é muito provável que isso atinja a autoestima dele, né? E aí isso reverbere para outros fatores também. Então ajude o seu filho nessas áreas que ele precisa com as tarefas e as práticas certas. Então, inteligência lógica, matemática, curso de tecnologia, atividades de quebra-cabeça, puzzle, joguinhos, são coisas que podem ajudar. Depois, inteligência linguística. Coisas que você pode apresentar para o seu filho para melhorar a forma dele se comunicar e a habilidade dele nessa área. Leitura, né? Quanto mais a gente lê, maior riqueza de vocabulário a gente tem. Então, aprender, né? Ensinar ele a ler junto com ele, fazer ele ver você lendo, para ele enxergar o exemplo em você também é importante. Escrever histórias, livros, estimular o seu filho a colocar no papel ideias que ele tenha. Então, isso também é muito importante. Curso de idiomas também, né? Aprender um novo idioma também provoca expansão de vocabulário. Você estimular isso nele também. Discussões saudáveis, argumentações, são práticas que você pode trazer para a vida do seu filho para melhorar a habilidade dele na questão linguística. Vamos aqui para inteligência naturalista. Eu separei aqui atividades ao ar livre, né, ter uma conexão maior com a natureza, com os animais, são coisas que você pode estimular nele. Contato com causas sociais, também pode desenvolver ali a questão naturalística. Aulas de culinária, também pode aumentar a habilidade dele de se conectar com a natureza, né? Ele entender ali os alimentos, saber utilizá-los, também vai melhorar a relação dele com a natureza também. Partindo para a inteligência interpessoal. Não tem nada melhor para desenvolver a inteligência interpessoal do que trabalho em grupo. Só que ao mesmo tempo, para quem não tem habilidade interpessoal, trabalho em grupo é quase que um parto. Muito difícil, mas para a gente melhorar em algo que a gente não é tão bom, a gente precisa se expor àquela situação. Então, trabalhar em grupo, grupo de jovens, associações, grupo da igreja também são habilidades, são comportamentos que você pode estimular no seu filho para desenvolver essa inteligência. Esportes de grupo também podem ajudar ele a desenvolver uma inteligência interpessoal. Então, essas habilidades podem ajudar ele a melhorar a forma de se relacionar com outras pessoas. Intrapessoal. Inteligência intrapessoal. Terapia é a melhor de todas as práticas para você se desenvolver na prática intrapessoal, mas também existem outras formas, que é você colocar no papel seus pontos fortes, aquilo que você é bom, aquilo que você é ruim, aquilo que você poderia melhorar, aquilo que você consegue identificar nas outras pessoas também, ter essa clareza de quais são os seus limites, então saber se respeitar, né? Ter esse tipo de conversa com o seu filho desde cedo, para ele entender que ele não precisa ser bom em tudo, que não é porque o colega dele tirou 10 em matemática que ele também precisa tirar 10 em matemática, né? Então ele precisa entender onde ele é bom, e você precisa ter essas conversas e fazer com que ele experimente várias coisas para que ele possa descobrir aonde ele é bom e aonde ele não é tão bom assim. Aulas de teatro e aulas de desenho podem ajudar no desenvolvimento da inteligência intrapessoal. Porque aulas de teatro você vai aprender a se expressar outros personagens. Então é muito importante para você desenvolver e se colocar no lugar de outras narrativas, né? Outra forma de enxergar o mundo também ajuda na inteligência intrapessoal. Indo aqui para a inteligência espacial, como que você desenvolve isso no seu filho? Coisas voltadas a coordenadas. Então aquelas aulas ali de latitude, longitude que a gente tem em geografia, são aulas importantes para desenvolver o senso de localização do seu filho. Depois, mais para frente, a gente vai ter aula de plano cartesiano na matemática. Também é uma habilidade importante, é um conteúdo importante dele entender o que é ali o eixo X, o eixo Y, o eixo Z. Outras coisas mais específicas. Curso de modelagem 3D,
né, ele abrir ali um programinha 3D e começar a mexer na relação de escala das proporções, é muito importante, ajuda na habilidade espacial. Montar e desmontar coisas, então se o seu filho gosta de montar ali, né, um robozinho, um Lego, coisas desse tipo, e desmontar coisas em casa também, ele também está desenvolvendo ali a inteligência espacial. Só que no caso dele desmontar coisas, é importante que ele monte a coisa do jeito que estava antes, ou que ele crie uma nova coisa com aquilo que ele desmontou. Se ele só desmontar, ele não está desenvolvendo muito ali a habilidade espacial, não, ele só está destruindo mesmo as coisas da sua casa. Então, direciona ele, canaliza essa energia dele para uma coisa positiva. Inteligência corporal, sinestésica, esportes em geral vão estimular essa questão, né? Corrida, futebol, tênis, basquete, vôlei, handball, qualquer esporte vai desenvolver essa questão corporal sinestésica no seu filho. Habilidades também de alta precisão, igual montar alguma coisa muito pequena, pode ajudar o seu filho a desenvolver essa questão do motor fino. Então, montar um robozinho ali pequenininho, montar um bloquinho, montar um quebra-cabeça com peças pequenas, manusear coisas difíceis de serem manuseadas, tá? Atividades de coordenação motora também ajudam, atividades de ritmo também podem ajudar a desenvolver a inteligência corporal sinestésica. Também estava esquecendo aqui, ainda bem que eu anotei. Aula de teatro e dança também ajudam muito na consciência corporal, né? Já tinha falado antes, né, que ajuda ali na inteligência intrapessoal, mas também na corporal sinestésica ajuda bastante. Inteligência musical. Aqui não tem muito para onde correr, né? Aula de música, aula de canto, aprender novos instrumentos, como você vai estimular a questão da inteligência musical no seu filho. E por último, a inteligência existencial. É uma das mais difíceis de estimular, mas uma das coisas que pode ajudar, o contato com a religião pode ajudar, o contato com causas sociais também podem ajudar, né? Essas questões mais internas do ser humano, né? Meditação, a questão do yoga também são aulas que podem ajudar, mas naturalmente quando uma criança ela vai crescendo, se ela tem contato, né, com causas sociais, ajudar as pessoas, ela naturalmente vai buscando de forma natural, ótimo, mas ela vai buscando de forma natural suprir essa falta da inteligência existencial com outros tipos de práticas que é muito interna e pessoal de cada indivíduo. Então, não existe uma forma universal de você trabalhar a inteligência existencial, mas sim uma forma única, exclusiva de cada ser humano, em que ele consegue se conectar com outros seres, outras energias, outras divindades, a partir de práticas muito pessoais de cada um. Então não existe algo meio universal, igual as outras inteligências existem, né? Práticas que vão ajudar, eventualmente, mas na inteligência existencial a gente não tem uma receitinha de bolo para isso, tá? Bom, falei pra caramba aqui, acabou minha cola, falei tudo que eu queria falar. Então, pra gente poder encerrar, eu gostaria de fazer um bem bolado aqui de tudo que foi conversado até agora, trabalhando essas duas áreas comportamentais e a área técnica. Uma não existe sem a outra. Então, o meu recado final é: uma potencializa a outra. Estimule seu filho a desenvolver aquelas habilidades que nós conversamos, sobre encerrar o ciclo da forma correta, honrar o que ele prometeu, aprender a dar nome certo para as coisas e também aprender a construir relações, construir projetos e não só experimentar, que é o que está acontecendo na nova geração, que deixa tudo muito superficial. Você experimenta uma coisa, já pula para outra. Quando você constrói, a relação de energia é muito maior, a relação de compromisso, comprometimento, dedicação, ela é muito maior. E se você desenvolveu todas as outras habilidades, a parte técnica fica muito mais fácil. Quando você tem um propósito, um projeto a ser desenvolvido, é muito mais tranquilo de você ir buscar atividades práticas, habilidades técnicas que você tem que desenvolver para aquele projeto. E aí eu te trouxe uma lista de 9 tipos de inteligências que você pode trabalhar no seu filho e olhar para o seu filho com mais compaixão, no sentido de não julgar, de que ele tem que ser igual a você,
Então, se você era muito bom na escola e o seu filho não está indo tão bem assim na escola, você precisa entender quais são as habilidades, as inteligências que são próprias dele, saber respeitar isso para poder extrair o melhor dele, sem deixar para trás aquilo que ele precisa melhorar, tá? Mas tenha esse olhar de carinho com seu filho, ensine as habilidades comportamentais que ele precisa aprender. Pegue essa lista de habilidades técnicas das 9 inteligências, veja aquilo que você julga ser mais importante. Então, para mim é mais importante que meu filho seja bom na lógica. Pega a lista da lógica, coloca seu filho nessas habilidades, nessas tarefas, nessas práticas e vai estimulando ele em cada uma das áreas. Lembrando que encerrar ciclos não só é a primeira, como é a mais importante de todas as habilidades comportamentais que seu filho vai desenvolver na vida dele. Saber começar aquilo que ele saber terminar aquilo que ele começa, saber encerrar os ciclos e deixar os relacionamentos e as portas abertas para que outros ciclos sejam iniciados. Então, o meu recado, espero que esse podcast, que não foi um podcast com outra pessoa, foi só eu, ele tenha sido esclarecedor para você. É muita informação, eu sei. Assista ele quantas vezes for preciso, crie um plano de ação de como você vai implementar isso na rotina do seu filho. Não precisa ser tudo de uma vez, você pode ir pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali e ir trabalhando todas as áreas que você julga ser importante para fazer o ano do seu filho, o ano de 2024 do seu filho ser um ano diferente. Se até hoje ele só começou e desistiu as coisas, se ele está indo mal na escola, se você não sabe mais como fazer ele se socializar, se você está preocupada porque você não admite que seu filho tem algum tipo de transtorno, algum déficit, alguma coisa, aprenda a dar o nome certo para as coisas, olha para esse conteúdo com carinho, extraia o que você acha que foi útil para você, aplica para que o ano do seu filho seja um ano diferente. Eu gostaria de agradecer à CIRP por ter me dado a oportunidade de continuar esse projeto do podcast aqui pelo NEP, o Núcleo das Escolas Particulares. Foi uma honra, está sendo uma honra na verdade. Ao longo do ano vou voltar com os convidados, para vocês não cansarem da minha voz, porque até eu estou cansando da minha voz aqui, quase uma hora falando sem parar. Então espero que vocês tenham curtido. Nas próximas nós teremos temas muito interessantes como educação financeira, nutrição infantil, falando sobre sono, esporte na formação de uma pessoa. São temas diversos e amplos em que eu vou chamar convidados na área de psicologia, pedagogia, atletismo, nutrição, para falar sobre assuntos que são relevantes para você, pai, mãe, diretor de escola, mantenedor, profissional da área da educação. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado à CIRP, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Um abraço e até a próxima.